Game of Thrones sempre foi conhecida por ser uma série cheia de personagens com muitos nomes, culturas e enredos diferentes. Mas a verdade é que por mais que a série tenha trazido boa parte dos personagens dos livros para as telas, muitos deles foram deixados de lado. E apesar disso ser muito comum em uma adaptação, alguns personagens cortados de Game of Thrones têm papéis muito importantes nos livros e poderiam ter impactado a série, fazendo com que ela tivesse tomado um caminho bem diferente no final. E é justamente sobre esses personagens que a gente vai falar hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala a Boca Thiago, e alguns desses personagens que eu vou listar aqui hoje são bem famosos entre os fãs, especialmente nesse sentido deles terem sido cortados de Game of Thrones. Mas alguns outros são mais discretos e se você leu os livros faz tempo, pode ser que você tenha esquecido de alguns deles. E também vale o aviso de que eu vou roubar um pouquinho nessa lista, porque ela vai ter mais do que 10 personagens, porque alguns que foram cortados, eles estão dentro do mesmo plot, então eu achei mais justo trazer todos eles e não deixar nenhum de fora, beleza? Então é isso. E começando a lista com Belwas o Forte, um personagem que serve lealmente como guarda-costas particular da Daenerys durante uma boa parte dos livros. Na série, o papel do Belwas foi mais ou menos substituído pelo Sir Barristan Selmy, pelo Verme Cinzento e pelo Daario Naharis em diferentes momentos. O Belwas era um antigo lutador das arenas de Meereen, inclusive ele afirma que nunca perdeu uma luta, permitindo apenas que cada um dos seus adversários fizesse um único corte nele antes de morrer. Por isso o corpo dele é completamente cheio de marcas, então ele tem uma característica bem marcante assim de ser realmente um ex-gladiador. Ele apareceu junto com o Sir Barristan enquanto o Selmy ainda fingia ser o seu escudeiro, o Arstan Barba Branca, porque ele queria observar a Daenerys de longe, ver como que ela era antes de oferecer a espada dele a serviço dela. E tanto Barristan nesse caso quanto Belwas tinham sido enviados pelo Illyrio Mopatis justamente para levar a Daenerys de Qarth até Pentos, mas a gente sabe que a Mãe dos Dragões resolveu mudar os planos e levar todo mundo para Astapor. Mas eventualmente o Belwas acaba ganhando a confiança da Daenerys, tanto que ela decide lá no quinto livro, durante o cerco que eles fazem a Meereen, que ele seria o campeão perfeito para o combate singular contra o campeão da cidade, que era o Osnak Zopal, já que, sendo Belwas um ex-escravo, se o Osnak ganhasse, a luta não poderia ser algo pelo qual os meerinenses poderiam se vangloriar, e caso ele perdesse, seria uma vergonha e um baita tapa na cara dos escravagistas de Meereen. No final da luta, de fato, o Belwas vence, deixando antes que o seu oponente fizesse um único corte nele. Depois, enquanto os arqueiros de Meereen tentavam acertar ele, sem sucesso, o Belwas se agacha e defeca na direção da cidade, limpando a sua bunda com o manto do Osnak. É uma cena bem icônica que foi completamente cortada da série e foi substituída por uma luta do Daario contra o campeão aleatório lá de Meereen. Depois, o Belwas também vai junto do Sir Barristan e do Sir Jorah pelos esgotos de Meereen para tomar a cidade. O Belwas lidera um grupo que vai para as arenas de luta e incita a galera por lá a se revoltar. No quinto livro, A Dança dos Dragões, o Belwas também come os gafanhotos envenenados que eram direcionados a Daenerys. Ele acaba ficando muito mal e rola toda aquela confusão depois, mas eventualmente o Belwas sobrevive porque ele é um homem muito grande e aquilo ajuda ele a combater o veneno. 2. Senhora Coração de Pedra. Bom, esse aqui é um dos cortes mais famosos, se não o mais famoso aí de Game of Thrones, então eu não vou me aprofundar muito nele porque vocês já devem estar cansados de saber. Mas depois do Casamento Vermelho, a Catelyn Stark é encontrada pelo Sir Beric Dondarrion junto com a Irmandade Sem Bandeiras. Acaba que a Nymeria tira o corpo dela da água, a Irmandade encontra ela e o Beric quer que o Thoros de Myr faça a oração para reviver ela, mas ele diz que ela já está morta há muito tempo e que não iria funcionar. Então o próprio Beric dá um beijo na Catelyn Stark e acaba passando o fogo da vida dele para ela. O Beric acaba morrendo de forma definitiva no processo, mas a Catelyn Stark volta, porém não volta como ela mesma, volta como a Senhora Coração de Pedra. Essa nova personalidade da Catelyn Stark é muito mais sombria e vingativa. Ela assume o comando da Irmandade Sem Bandeiras e passa a se vingar de qualquer um que tenha causado mal à sua família. Qualquer Frey, Bolton ou Lannister que passe pelo seu caminho, mesmo que não tenha uma relação direta com o Casamento Vermelho, acaba morrendo. Inclusive, em determinado momento da história, ela tá fazendo seus julgamentos e encontra a Brienne de Tarth e tá pronta para executar
executar a Brienne, acreditando que ela traiu a Catelyn e se voltou pro lado dos Lannisters, quando a Brienne consegue convencer ela do contrário, de que na verdade ela ainda estava tentando cumprir a missão de proteger a Sansa, e a Lady Catelyn, ou Senhora Coração de Pedra, envia a Brienne para chamar o Jaime. Eu tô comentando isso porque é basicamente assim que acaba a história do Jaime e da Brienne nos livros, pelo menos até onde a gente sabe, né? Eles são convocados pela Senhora Coração de Pedra e a gente simplesmente não sabe no que vai dar, se os dois vão ser enforcados ou o que vai rolar, mas o último capítulo que a gente vê a Brienne e o Jaime é assim. Aryane e Quentyn Martell. Bom, e falando ainda dos cortes mais famosos de Game of Thrones, não dá pra deixar de fora a Aryane Martell e o Quentyn Martell, os dois filhos mais importantes do príncipe de Dorne, que foram completamente esquecidos no pagode lá em Game of Thrones. Em GOT, a gente acaba vendo só o Trystane Martell, que é basicamente o filho menos importante lá do Doran, né, e que eles optaram por deixar na série. Por exemplo, pra mim, a Aryane é simplesmente a personagem mais importante que foi deixada de fora de Game of Thrones, especialmente porque o arco de Dorne é o arco mais sofrido da série. Ela é a filha mais velha do príncipe Doran, e isso importa muito porque ela é a herdeira definitiva dele, já que em Dorne funcionam as regras dos Rhoynares e lá as mulheres também podem herdar. Porém, a Aryane tem uma personalidade meio rebelde e ela é meio ressentida com o pai dela, porque ela acredita que o Doran dá muito mais atenção pro Quentyn, que é o irmão mais novo, e que planeja algo grande pra ele. Ela pensa que o Doran quer substituir o lugar dela como princesa de Dorne pelo Quentyn. Então, assim que tem a oportunidade de se rebelar, a Aryane trama um golpe agindo por conta própria, tentando declarar a Myrcella como rainha de Westeros a partir do costume dornês, já que ela seria a irmã, né, na sequência do príncipe Joffrey, que tinha acabado de morrer, do rei Joffrey, no caso, que tinha acabado de morrer. Porém, o plano dela dá completamente errado e o príncipe Doran acaba revelando que ele considera sim a Aryane a sua herdeira, mas que o plano que ele tem com o Quentyn é muito mais antigo e trata de cumprir um acordo entre os Targaryen remanescentes e os Martell ali de Dorne. Esse plano tecnicamente dizia que a Aryane deveria se casar com o príncipe Viserys, mas como ele acaba morrendo nas mãos do Khal Drogo, o Quentyn vai até Meereen disfarçado de mercenário para se oferecer em casamento com a Daenerys. A Daenerys provavelmente teria aceitado esse plano, já que seria muito importante pro posto dela em Westeros ter um aliado como o Dorne, né, para sua causa. Porém, ela estava completamente comprometida em se casar com o Rhysdar Zolorak para manter o tratado de paz em Meereen. Isso tudo faz com que a Daenerys recuse a proposta do Quentyn, se case com o Rhysdar e siga sua vida. Porém, o Quentyn, determinado a tentar convencer a Daenerys de que ele era um bom candidato, que ela deveria voltar para Westeros com ele, toma a péssima decisão de tentar domar um dos dragões da Dany e acaba mortinho da Silva, completamente queimado. Porém, a galera lá em Dorne ainda não sabe disso, e a gente tem a informação de que nos ventos do inverno, a Aryane tá indo para as Terras da Tempestade para se encontrar com um jovem Griff, que é o Aegon, supostamente. Tecnicamente eles seriam primos, né, já que o Aegon diz ser filho da Elia Martell, e pode ser aí uma grande reviravolta para todo esse arco de Dorne, que a princípio iria se casar com o Viserys morre, e o Quentyn iria se casar com a Daenerys recusa, o Quentyn morre, e agora a Aryane talvez faça o acordo não com a Daenerys, não com o Viserys, mas com o Aegon, e mantenha essa aliança Targaryen Martell aí para tentar reconquistar o Westeros. O fato que falta a gente saber é se o Aegon é de fato quem ele diz ser, ou se ele é o Fagon. Jovem Griff e Jon Connington. E bom, já que eu tô falando do Fagon, não dá pra deixar de citar os dois aqui, que também são personagens fundamentais pros livros e que foram cortados de Game of Thrones, o que causa um efeito borboleta gigantesco na série. O Jovem Griff, a princípio, é o filho do Rhaegar Targaryen com a Elia Martell, como eu já comentei ali falando sobre a Aryane. Inicialmente, esse bebê havia sido morto pelo Gregor Clegane lá durante o saque de Porto Real depois da rebelião do Robert. Mas o Jon Connington, que era um amigo pessoal do Rhaegar, disse que o Varys e o Illyrio Mopatis tramaram, né, para trocar os bebês. Então, o pequeno Aegon teria sobrevivido, sendo criado pelo Jon Connington para se tornar um rei perfeito. Ele é erudito, ele é bem treinado na espada, ele conhece as mazelas do povo comum, ele é muito sábio, então ele está completamente sendo preparado para governar. O jovem Griff e o Jon Connington estavam indo para Meereen, lá no 5º livro, para pedir a mão da Daenerys em casamento, porque o plano era esse, era também convencer a Daenerys a se casar com ele e os dois partirem juntos para conquistar Westeros. Porém, o navio do jovem Griff acaba cruzando com o Tyrion Lannister, que fala pro Griff, né, que isso seria uma péssima ideia, então ele convence o jovem de que a Daenerys não ia aceitar ele como um mendigo, né, que ainda teria uma pretensão maior ao trono do que ela.
Isso faz com que o jovem Griff resolva assumir o controle da Companhia Dourada, o que já estava mais ou menos combinado com o Illyrio e com os capitães da companhia. Então eles vão juntos partindo para Westeros para retomar o poleiro do Grifo e tentar reconquistar as Terras da Tempestade, justamente para ter um posto já consolidado, para posteriormente o jovem Griff tentar casar com a Daenerys. É uma forma de mostrar assim, olha aqui Daenerys, eu sou um cara bom também, olha, eu reconquistei as Terras da Tempestade, abri o caminho para você vir com seus dragões, vamos juntos reinar muito bonitinhos em Westeros. O grande dilema que a gente tem em relação ao jovem Griff é que a teoria mais forte dos fãs é que na verdade ele não é Targaryen coisa nenhuma, e sim um Blackfyre. Cetim. Bom, mudando bastante agora, indo lá pra muralha, a gente tem o Cetim, que é um patrulheiro e irmão negro da Patrulha da Noite. Ele é um personagem secundário do plot da muralha, mas incrementa alguns detalhes bem interessantes para a história e pro lore lá de Castelo Negro. Antes de se tornar um patrulheiro, o Cetim trabalhava como um prostituto lá em Vila Velha. O Jon descreve ele como um rapaz muito bonito, inteligente, de fácil aprendizagem, né, e com uma bela voz. O Cetim também ajudou na Batalha de Castelo Negro, lutando muito bem e ajudando a colocar armadilhas e utilizando a besta para vencer e derrotar os selvagens. Depois da batalha, inclusive, o Jon se torna comandante da Patrulha da Noite e escolhe o Cetim como seu intendente pessoal, mostrando que o garoto tinha bastante potencial para ser treinado. Tem umas teorias de fãs que dizem que o Cetim acabou sendo cortado de Game of Thrones porque ele é um personagem meio afeminado, por assim dizer, nos livros, né? O Jon descreve ele dizendo que ele era bonito como uma garota, então por isso que a HBO teria preferido cortar esse personagem, mas acaba que o papel dele fica distribuindo entre vários outros irmãos juramentados ali do Jon. Então, enfim, é difícil saber, mas a HBO tem um pouco de problema com alguns estereótipos, apesar de ser uma empresa, né, também bem famosa por, né, ser polêmica e abraçar essas polêmicas. Então, difícil saber por que ele foi cortado. Sir Penrose, Edric Storm e Mia Stone. Bom, o Sir Courtenay Penrose é um cavaleiro da casa Penrose e castelão de Ponta Tempestade, nomeado pelo Renly Baratheon. Castelão é basicamente o gerente que administra o castelo quando o Lorde não tá por lá. Depois da morte do Renly, lá no segundo livro, Ponta Tempestade acaba cercada, né, pelas forças do Stannis, e o Courtenay tenta resistir o máximo que ele pode, mas isso não dá certo. Então o Stannis oferece para ele os termos de rendição, mas quando o rei exige que o Courtenay entregue o Edric Storm, o Sir Courtenay simplesmente cancela tudo e nega a rendição. Ele fica tão pistola com esses termos que até mesmo desafia Stannis para um combate singular. Porém, o Stannis não aceita e acaba optando por um meio mágico, enviando Davos e a Melisandre para matar o castelão com aquela sombra assassina, utilizando a mesma magia, inclusive, que a Melisandre também usou contra o Renly. Porém, quem é o Edric Storm e por que o Courtenay morreu para proteger ele? Bom, o Edric é um bastardo do rei Robert. Inclusive, é dito que ele é exatamente igual ao rei Robert na idade dele. E o Courtenay tinha medo que o Stannis usasse o garoto como algum sacrifício, o que de fato iria acontecer, porque esses eram os planos da Melisandre, aquela ideia de usar o sangue de rei e tudo mais. Tanto que o Davos ajuda o garoto a fugir num barquinho eventualmente, assim como a gente viu acontecendo com o Gendry lá em Game of Thrones. Nos livros, essa cena acontece com o Edric. E o que isso tem a ver com a Mia Stone? Bom, ela é outra bastarda do Robert e na real é a primeira bastarda dele, que ele teve ainda quando era novinho e morava no Ninho da Águia junto do Ned Stark e do Jon Arryn. Ela ainda tá no vale, aparecendo desde o primeiro livro, já que ela cuida das mulas que levam os viajantes para subir até o Ninho da Águia, que é um castelo muito alto e que tem um caminho muito tortuoso, e ela guia a Catelyn Stark por lá. Tanto a Mia quanto o Edric ainda podem ter um papel importante para as crônicas, especialmente a Mia, na minha visão, já que ela segue aparecendo nos capítulos da Sansa como Lady Alyne e pode se enquadrar nas tramas do Mindinho e na tentativa dele de tomar o vale. Esses dois personagens, que são bastardos do Robert, basicamente foram resumidos, né, e integrados na figura do Gendry, que também é um bastardo do Robert e que tá lá nas Terras Fluviais, que a gente vê mais nos capítulos da Arya. Então nos livros tem 3 bastardos importantes do Robert, na série eles colocaram apenas um. Vargo Hoat e os Bravos Companheiros. O Vargo Hoat é um dos personagens mais cruéis que a gente vê nas Crônicas de Gelo e Fogo. Ele é
líder dos Bravos Companheiros, uma companhia mercenária bastante violenta de Westeros, também chamada de Saltimbancos Sangrentos. Eles são basicamente criminosos e o Vargo veio lá de Qohor, também sendo chamado de o Bode. Inicialmente eles são empregados pelo Tywin Lannister para criar o caos lá nas terras fluviais e dá muito certo. Depois, com o andar da guerra, eles acabam parando em Harrenhal, onde a gente vê os Bravos Companheiros através dos capítulos da Arya. Porém, os Bravos Companheiros não se dão muito bem com os homens de Lannisters que estão lá no castelo. E quando o Tywin leva o exército dele para perseguir o Robb Stark, o Vargo acaba decidindo mudar de lado e trai os Lannisters. Ele então começa a ajudar os Boltons para retomar Harrenhal na esperança de que o Roose Bolton nomeie ele o senhor do castelo. E é justamente os homens do Vargo Holt que acabam prendendo o Jaime e a Brienne lá nas terras fluviais. Tanto que é o próprio Vargo que ordena que os seus homens cortem a mão do Jaime para enviar para o Tywin como uma espécie de recado, e também é ele que acaba jogando a Brienne para lutar contra um urso, daquela forma bastante cruel que a gente vê na série. Porém, como o mundo não gira, ele capota e eventualmente o Tywin Lannister envia o Montanha para retomar o castelo pro lado dos Lannisters. Então o Vargo é capturado e brutalmente torturado pelo Montanha antes de ser morto. Enquanto o restante dos Bravos Companheiros basicamente abandona o seu capitão antes de Harrenhal ser retomada pelos Lannisters. Victarion Greyjoy. Bom, o Victarion Greyjoy é outro personagem fundamental que foi cortado de Game of Thrones. Ele é um dos irmãos mais novos do Euron Greyjoy, que após ser declarado rei das Ilhas de Ferro, envia o Victarion para Meereen com o objetivo de forjar um casamento entre o Euron e a Daenerys. Quando eu falo forjar aqui, não estou falando de forjar de mentira, estou falando de forjar correntes, né? Forjar o casamento. Construir, é isso. Forjar uma espada. Porém, o Victarion simplesmente odeia o Euron porque os dois têm um passado bem sombrio. Afinal, o Euron violentou a esposa do Victarion, que ficou completamente perturbado e espancou a mulher até a morte. Inclusive, o plano do Victarion é casar ele mesmo com a Daenerys e conquistar todo mundo conhecido com ela. Ele acredita nisso especialmente por estarem com a posse do berrante atador de dragões, que supostamente consegue controlar as criaturas. Ele vai usar isso como barganha para casar com a Daenerys. Nos livros, inclusive no começo dos Ventos do Inverno, a gente sabe que ele tá lutando contra os Volantinos, tentando quebrar o cerco de Meereen. E também vale mencionar que eu tenho um vídeo no qual eu falo basicamente sobre o Euron Greyjoy e qual vai ser o futuro dele nas crônicas, e que eu comento um pouquinho mais sobre essa história do Victarion, então eu vou deixar no card para vocês conferirem. Willas e Garland Tyrell. Bom, e saindo dos personagens violentos das crônicas, vamos falar dos dois galantes filhos da casa Tyrell, o Willas e o Garland. Mais uma vez, a série resumiu os filhos dos Tyrell na Margaery e no Loras. Porém, o Willas, por exemplo, é o filho mais velho e herdeiro do Mace Tyrell e da senhora Aleri Hightower. Sim, os Hightower lá de House of the Dragon. Ele é muito educado, estudioso e gentil, conhecido por criar os melhores gaviões, cavalos e cães de caça dos Sete Reinos. Porém, o Willas tem um único defeito para o padrão de Westeros: ele é aleijado. Inclusive, foi o próprio Oberyn Martell que acabou deixando ele desse jeito durante um torneio. Na verdade, enquanto eles estavam lutando de justas, o pé do Willas acabou ficando preso no estribo e o cavalo dele caiu e esmagou a sua perna. Isso aumentou bastante o ranço entre as casas Tyrell e Martell, mas o Willas não guarda nenhum rancor do Oberyn e até mesmo troca correspondência com ele ao longo dos anos, falando sobre cavalos, que era uma paixão que os dois tinham. O Willas também é considerado um ótimo líder, um ótimo herdeiro, e é um prospecto muito melhor do que o seu pai foi, tanto do ponto de vista logístico, né, para governar os Tyrell, quanto do ponto de vista militar, que o Mace Tyrell é bem limitado. Inclusive, nos livros, a Lady Olenna planejava casar a Sansa com o Willas. Porém, o Tywin acaba descobrindo esse plano e rapidamente casa a Sansa com o Tyrion. Provavelmente o Willas será o principal adversário do Euron quando os Nascidos de Ferro tentarem invadir a Campina, provavelmente ele que vai coordenar ali as defesas da Campina. Já o Garland, o Galante, é o segundo filho do Mace e da Aleri. Ele é considerado um espadachim até melhor que o Loras, que é membro da Guarda Real, mas ele se importa menos com a glória, então é menos famoso. Ele também é considerado um homem gentil, educado e respeitoso, e é ele que se passa por Renly durante a Batalha do Água Negra, vestindo a sua armadura para causar medo nos homens do Stannis. Ele é um cara nos livros muito gentil com a Sansa, por exemplo,
exemplo, durante o casamento dela com o Tyrion, e também parece ser um dos poucos a reconhecer o valor do duende pelos seus planos e estratégias muito eficientes. Então ele é um cara que você simpatiza bastante nos livros. Nos livros ele também foi elevado a Senhor da Fortaleza de Águas Claras, que é uma região na Campina que pertencia, na verdade, à Casa Florent, que era uma apoiadora do Stannis. O Garland leva as forças Tyrell para lá para tomar o castelo, mas ele também já começou a reunir os homens para lutar contra os Nascidos de Ferro, então ele também vai se opor aí aos planos do Euron Greyjoy. Donal Noy. E por fim, a gente tem o Donal Noy, que é o ferreiro da Patrulha da Noite, simplesmente o homem que forjou o martelo de guerra do Robert Baratheon. Infelizmente, durante a rebelião do Robert, o Donal Noy acabou perdendo um dos seus braços e preferiu se juntar à muralha para ser ferreiro por lá. E é ele que inicialmente aconselha o Jon Snow a como lidar com seus irmãos negros, que é um papel que foi colocado pro Tyrion lá em Game of Thrones. O Donal Noy sempre se mostra um homem muito sábio e equilibrado, e é ele quem comanda a defesa de Castelo Negro durante os ataques dos selvagens do Mance Rayder, aceitando também o Jon Snow de volta depois dele ter supostamente desertado. E quando o gigante Magmar Tundoweg começa a tentar quebrar o grande portão da muralha, o Donal Noy dá o comando da patrulha pro Jon e parte com um grupo de homens para defender aquele portão que era importantíssimo. Para mim, inclusive, essa é uma das cenas mais legais de Game of Thrones, porém o papel do Donal Noy foi dado pro Graham, né, nesse momento, e é muito massa porque eles ficam com medo do gigante que tá avançando, aí o Graham pega os homens e começa a recitar o lema da Patrulha da Noite, eles tiram as espadas e ficam lá para lutar, é muito épico. Nos livros, o gigante Mag chega a quebrar a espinha do Noy, mas antes de morrer, ele consegue fincar sua espada no pescoço do gigante, matando ele. O Noy também acaba sendo a principal referência para o Jon sobre como comandar a patrulha como senhor comandante. E como bônus eu vou citar aqui dois personagens, o primeiro deles é o Cogumelo, que ficou de fora aí de House of the Dragon, pelo menos num primeiro momento, eu não sei se ele vai aparecer na segunda temporada, por isso que eu não vou falar dele aqui, porque talvez ele ainda apareça na série, e também do Cara Malhada, que de fato é um personagem cortado de Game of Thrones, mas eu tenho um vídeo só sobre o Cara Malhada, então se você quiser conferir, vou deixar o card aqui na descrição, porque eu falo que esse é o personagem mais estranho das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Deixem aí nos comentários se eu esqueci algum personagem. Na verdade eu escolhi 10, né, então com certeza ficaram personagens de fora. Se eu não me engano, as Crônicas têm pelo menos 1000 personagens com nome na história, então ficou muita gente de fora. Mas deixem aí nos comentários se vocês querem uma parte 2 e quem que eu posso incluir na parte 2. Também não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e comentar sobre qualquer outra coisa que vocês queiram comentar, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Take 1, que é o take 3000 já, Diego. Várias tentativas de gravar já. E começando a lista com Belwas o Forte, que é um personagem que serve literalmente... Primeiro erro. Mas eventualmente o Belwas acaba ganhando a confiança da Daenerys. Bom, esse aqui é um dos cortes mais famosos. E o Sir Beric, ele encontra ela e decide... Ai, peraí, tá muito... Mas depois do casamento vermelho, a Catelyn Stark é ressuscitada pelo Sir Beric Dondarrion. A companhia ali dos... Já... Não sei até que trecho tava bom. Entre os Targaryen remanescente e... Caraca, meu. Falei muito rápido esse trecho. Antes de se tornar um patrulheiro, tendo sido nomeado pelo Renly Baratheon. E ficou estranho a minha frase. Quanto tempo tá? Nada mais, nada menos do que o Edric... Peraí, estranho. Bom, ela é outra batalha... Ele é o líder dos Bravos Companheiros, que é uma companhia... Como é que é aquela frase? O mundo não dá voltas, ele capota? O restante dos Bravos Companheiros basicamente abandona o Vargo Afinal, o Euron violentou a esposa do Victarion, que fala basicamente sobre o Euron Greyjoy. É o segundo filho do Mace Tyrell e da Aleri. Aleri. Tá certo o nome dessa mulher? Aleri. Aceitando Jon Snow de volta depois dele ter supostamente desertado da herança no pescoço do gigante, matando ele de forma definitiva. Faz sentido isso? Não faz. Sim, eu pensei nisso, mas enfim. E como bônus, falta falar só de dois...